Eu, particularmente, nunca vi, mas ouço histórias desde criança de amigos, vizinhos e etc. O relato que venho apresentar foi contado pelo meu pai e pela minha mãe quando eu era criança. Meu pai, hoje falecido. Certa vez, quando eu era jovem, aí pelos seus 25 ou 30 anos, quando morava no interior e era casado já com minha mãe, e naquele tempo o pessoal do interior andava muito de cavalo para ir em festa, fazer compras e até mesmo tomar uma cerveja em um bar. Ele relatou que certa vez, já anoitecendo, ele vinha por uma estrada no interior, próximo a um mato, montado em seu cavalo. E vinha sem preocupações, e que de repente escutou algo que como se fosse uma batida de algo correndo, como se fosse correr de chinelo. Eu digo assim porque dizem que o barulho que o lobisomem faz quando caminha é este. Ao escutar este barulho se aproximando do seu cavalo, ele olhou para o lado e lá estava a criatura, correndo num passo levemente apressado ao lado do seu cavalo, e o seguiu por um bom pedaço na estrada. Ele falou que ao olhar era um cachorro bem grande, maior que o normal, e com orelhas compridas e orelhas caídas, e aquele barulho que fazia, plec, plec, plec. E ele, como nasceu e se criou no interior, não esboçou nenhum medo, porque já tinha visto tudo quanto animal na floresta. Porque no tempo dele, as florestas eram grandes, e ele trabalhou em corte de pinheiros. Então não se assustou e achou que era só um cão vagando pela estrada. Mas ele achou estranho, porque seguiu ele e aquele barulho e a pelagem preta e os pelos encaracolados. Ele achando estranho e pensou consigo: vou dar uma relhada neste cachorro. Então, ao levantar o rélio, o animal em si apressou-se o passo, atravessou na frente do cavalo, com aquele barulho das patas e subiu o barranco da estrada, e se foi para o mato e desapareceu. Ao chegar em casa, ele contou isso para minha mãe, que hoje é falecida também, e ela disse: mas isso era um lobisomem que tu encontrou. Foi a única vez que ele viu a criatura. Minha mãe contava relatos desse bicho que o meu avô contava para ela. Isso foi uma história que meu falecido pai contou, e isso me fez acreditar em algumas coisas. Claro que a maioria é folclore, histórias que os antigos contavam para as crianças, mas algumas eu creio que é real. Sabe por quê? Não porque era meu pai, mas ele era uma pessoa muito séria. Não gostava de mentiras, falsidades e era muito trabalhador. Não bebia e não inventava histórias. E não gostava de bêbado, porque sabe como é a pessoa bêbada. Fica incomodando e ele não gostava. Por isso eu acredito, porque meu pai não ia inventar uma coisa destas. Tanto porque ele não gostava de mentiras. O lobisomem que ele encontrou ficou guardado na minha mente. E não conto isso para qualquer um, porque a maioria dá risadas e tal. Mas se for ver os relatos, são sempre os mesmos, aquele cheiro ruim. Sim, porque ele andava vagando na noite cheirando lugares e quando encontrava uma carniça ele rolava por cima. Ou quando encontra fezes de animais como galinha e porco, ele come e se esfrega. Minha mãe falava que eles são pacíficos e só atacam se incomodados, que só ficam a vagar em algumas noites. Os barulhos de suas patas é característico a cães latinos e brabos, e tu olha não é nada. O sobrenatural existe. No bairro onde moro, diziam meus tios que moram aqui que parece que antigamente tinha um lobisomem. Eu ando pelas ruas aqui desde criança, mas nunca vi nada. Mas fico com o pé atrás toda vez. Meu sobrinho, há uns 13 anos atrás, em uma noite que ele assistia filmes, ouviu os cachorros da rua bravos e sentiu o cheiro muito forte, e o barulho parecia patas, e como se algo cheirasse o chão. Mas ele não foi ver por medo, e ele era criança na época. Certa vez no bosque, que tem aqui perto, algo nos atacou. Estavam em dois, mas até hoje não sabemos o que era. Só vimos que era preto, mas lobisomem não era, porque era de dia. Era peludo, mas não deu para ver direito por causa dos galhos das árvores. Só vimos que estava comendo algo, e o outro de sentinela.